Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e atualmente eu sou estudante de Engenharia de Computação na Unicamp. E hoje eu vim falar sobre a segunda fase da Unicamp, finalmente. Eu vi algumas pessoas me pedindo nos comentários e assim, no meu canal já tenho alguns conteúdos sobre vestibular, mostrando como que é a Unicamp, falando sobre o curso, então se você se interessa, se inscreve aqui, entra no meu canal e vê os vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, primeiro eu preciso pedir desculpas pra quem já tá me acompanhando mais um tempo, porque de novo eu sumi e eu tô conseguindo postar assim uma vez a cada 3 semanas ou um mês. No meio da correria do dia a dia, eu acabei ficando por fora da época dos vestibulares. E eu já tinha um vídeo do Enem, então eu só regravei ele, por isso que eu postei ele primeiro. E aí depois eu vi que a primeira fase da Unicamp tinha acontecido por ali, perto de quando eu postei o vídeo. Eu não fazia a menor ideia, porque pra mim o vestibular da Unicamp sempre vinha depois do Enem. Desde que eu fiz no ensino médio como treineira e depois no cursinho, a Unicamp sempre foi depois do Enem. E aí quando eu descobri que a Unicamp já tinha sido no começo de novembro, eu fiquei, meu Deus, e eu nem vim desejar boa sorte, nem falei nada, porque eu sei que um pessoal aí que me segue quer fazer engenharia de computação na Unicamp. Então, gente, desculpa, eu não pensei que o vestibular ia ser assim tão rápido. Achei que a primeira fase ainda ia acontecer agora, no final de novembro. Mas enfim, vou parar de choramingar e vamos pro próximo tópico. Pra quem não sabe, eu estou gravando esse vídeo no dia 16 de novembro e hoje saiu o resultado da segunda fase do vestibular da Unicamp pro pessoal que tá fazendo em 2023 e quer entrar em 2024. Então, eu queria deixar um recado primeiro pra quem não passou pra segunda fase. Às vezes acontece, eu não teria passado se eu tivesse feito direto do meu terceiro ano, o vestibular da Unicamp. Depois eu fiquei um ano, metade do ano estudando, a outra metade eu fui fazer direito em outra universidade. E aí depois eu fiz o vestibular de novo e eu não passei pra segunda fase. Então assim, levou 2 anos pra entrar. E assim, tem gente que passa pra segunda fase e entra na 8ª lista de chamada, porque a lista de espera roda muito. Tem gente que começou outra faculdade, tem gente que passou direto. O que mais tem são histórias diversas. A gente tem que ter paciência, porque cada um tem uma história, cada um parte de um lugar. Ah, e se você quiser saber a minha trajetória até a primeira fase, o meu ano de cursinho, como eu fui no vestibular, como que eu fui na primeira fase, como que eu fui na segunda fase, eu já tenho um vídeo sobre isso e eu vou deixar também linkado aqui, você pode ver se você quiser. Então, se você não passou, eu sinto muito, mas eu espero que realmente dê tudo certo aí, que se você tiver condições pra continuar estudando, pra tentar de novo, eu espero que você consiga no que vem. E qualquer coisa tamo aí pra ajudar, manda pergunta aí nos comentários que eu respondo, beleza? Eu vou começar falando um pouco sobre os assuntos que mais caem. Como eu falei no vídeo que eu fiz do Enem, não existe uma base de dados certinha em relação à Unicamp, ou à USP, Unesp, falando cada questão de qual assunto que era e tudo mais. Então, faz muito tempo que eu não estudo pra vestibular. E antes eu lembro que eu tinha tudo na minha cabeça certinho, que eu tinha mais dificuldade, o que eu não tinha, porque eu anotava isso. Então eu sabia quais eram as matérias que eram mais difíceis pra mim. Pra eu lembrar isso e trazer uma análise mais robusta pra vocês, eu teria que refazer os últimos 5 anos de vestibulares, porque eu sei que também muda muito. E enfim, e aí isso é um projeto que eu tenho pro ano que vem. Então já é mais um convite, se você vai prestar o vestibular de novo pro ano que vem, se inscreve no canal. Porque daí eu preciso das minhas férias pra eu ficar fazendo o vestibular de novo e anotando o que é cada assunto. E que isso vai me ajudar a recordar também da minha época de vestibular pra eu poder trazer uma coisa mais concreta pra cá. Mas, por enquanto, já existem essas análises, tá? Os cursinhos fazem isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, que eles falam as porcentagens de cada assunto que cai mais ou menos. Mas, por exemplo, eu fui muito bem em matemática da Unicamp na segunda fase. E eu sabia que eu era um pouco ruim em sistemas lineares, e isso cai muito. Inclusive, vou deixar na tela aqui, eu abri uma questão do ano passado, só pra ver como é que tava, se a cara da prova mudou muito ou não, porque o vestibular que eu fiz foi em 2019. Então eu abri uma prova mais atualizada para poder ver e uma das primeiras questões que eu me deparei foi um sistema linear. Matemática, sistema linear. E o que precisa ter nesse sistema para o sistema ter uma solução, ter nenhuma solução ou ter infinitas soluções? Matriz e também cálculo com determinante, triângulo, geometria plana. Eram coisas de matemática que eu sabia que iam cair com certeza e aí eu foquei em estudar isso não pra segunda fase, porque da primeira fase até a segunda fase, você tem um tempo até que curto, né? Então eu já pensei em estudar isso no decorrer do ano, assim. Mas isso é só um exemplo de um assunto que eu sabia que ia cair e que eu sabia pouco.
Então, eu sugiro vocês olharem nos links que eu vou deixar aí pra vocês verem mais ou menos as porcentagens. A Unicamp costuma ser balanceada, ela cobra de tudo um pouco, assim, tá? Então, não tem uma coisa muito gritante, tipo, 50% das questões são dessa matéria. Não, você vê que é balanceado, 6% de uma, 6% de outra, 7% de outra. Então, é mais difícil nesse quesito. Mas, eu acho que essa altura do campeonato, isso não importa muito. Faz mais sentido eu falar sobre o que mais cai, o que menos cai, pra quem vai começar a estudar realmente pro ano que vem, porque daí você tem mais tempo pra focar nas coisas, né? O que eu fiz pra estudar pra segunda fase é, adivinhe, simulado. Eu peguei, imprimi um monte de prova de segunda fase e fiquei fazendo. Então, e descansando também. Então, eu intercalava, porque nesse ponto do ano, você já tá cansado, você já tá morto, porque você fez um monte de primeira fase, de um monte de vestibular, sua família quer ficar perguntando se você passou pra segunda fase, você não passou, já tá estressado. Então, eu não ia ficar fazendo um simulado todo dia. Aí, 4 vezes na semana eu fazia o simulado e nas outras eu descansava. Descansava ou revisava, só que revisava assim, estudava poucas horas por dia em relação ao que eu estudava. Só que muito importante, a revisão não é revisão assistindo aula, não é revisão fazendo outros exercícios, é uma revisão ainda fazendo a segunda fase da Unicamp, só que não em formato de simulado. Pra não ficar imprimindo um monte de folha, o que eu fazia? Eu pegava uma folha de papel sulfite, né, um monte de folha de papel sulfite, e desenhava com caneta preta o formato da folha de resposta. Porque a folha de resposta da Unicamp, vou colocar uma foto aí, ela é assim, ela é um quadrado com um monte de linha, né? Então, eu não ia ficar imprimindo isso. Eu fazia com caneta mesmo em cima do papel. Então, por exemplo, eu fazia questões da segunda fase, e aí se eu via que eu não tô muito confortável com determinado assunto, ou eu já sabia que eu não era boa naquele assunto por causa do meu ano de estudos, eu vi que eu negligenciei alguma coisa, eu ia fazer questões específicas sobre aquele assunto, só que da Unicamp. Aí eu ia lá, pesquisava questões da Unicamp relacionadas com aquele assunto e fazia. Só que eu fazia no formato da folha de resposta, do jeito que eu expliquei pra vocês, que eu fazia com a caneta. E eu fazia tentando fazer no tempo, tentando fazer, tipo assim, não como se eu estivesse fazendo uma questão atual, tô fazendo uma revisão, não entendi, vou pesquisar, não entendi, não, eu me esforçava pra tentar fazer o máximo daquilo, como se eu estivesse fazendo a prova e tivesse caído aquela questão e eu tenho que me virar pra responder, mesmo não sabendo responder. Aí, como que eu fazia pra pesquisar essas questões? O cursinho que eu fiz, ele usava o sistema poliedro. Mas eu não tô fazendo propaganda, porque não é o que eu acho melhor. Tanto faz, sabe? Um monte de cursinho é bom, todas as apostilas têm todos os conteúdos. Na época que eu fiz, eu não tinha muito isso de, eu vou escolher qual cursinho que eu vou fazer, qual que eu não vou fazer. Eu fiz no poliedro porque eu consegui 100% de bolsa numa escola de preparação para pré-vestibular. E essa escola usava o poliedro, então eu usava o poliedro. Se eu tivesse conseguido no ângulo, no objetivo, whatever, eu teria feito o cursinho nessa apostila. Mas enfim, no do poliedro, eles têm um cadernão bem grossão, assim, mais grosso que esse, que tem todas as questões de segunda fase organizadas por tema, da USP, da Unicamp e da Unesp. Então, você via lá, matemática, sistemas lineares, aí tinha lá uma lista de questões de matemática e sistemas lineares. Então, por isso, eu achava as questões correspondentes. E daí, eu ia lá e fazia as questões, entendeu? Então, resumindo, fazia bastante simulado e quando eu ia revisar o assunto, eu revisava o assunto no formato da prova, como se eu estivesse fazendo prova, apesar de não ser simulado. Aqui também já entra outra dica que é: não se estenda muito nas respostas. Esse era um erro que eu cometia muito e que simulado e fazer questão no formato da prova, no espaço da prova, me ajudava. Porque eu enrolava muito. Eu escrevia, daí eu contava, substituindo essa equação nessa equação. Em português, então, nem se fale. Era uma coisa enorme, assim, falava muita coisa. Então, assim, não precisa fazer isso. Se você olhar resoluções, tem várias disponíveis na internet. Uma que eu gosto de olhar bastante é do Objetivo, que eles fazem certinho, divide por questão. Eu também vou deixar linkado aqui. E assim, se vocês olharem, vou deixar uns prints aqui, as questões elas são curtas, a resposta é o que tem que ser mesmo. É tipo, se a fórmula é essa e tá perguntando perímetro, seja P o perímetro. P é igual A mais B mais C mais D. E ponto final. Não precisa inventar, não precisa ficar escrevendo um texto gigante, porque isso vai ocupar tempo, vai te deixar nervosa, muita coisa pra escrever. Então treine isso enquanto você estiver fazendo. Não só confira se você acertou, mas confira se você falou demais. Se teve coisa que você escreveu ali que não precisava. E tem isso também, existe o gabarito oficial da Unicamp de respostas esperadas, inclusive comentando a redação. Então é legal pra ler também. Então você vê das fontes de resposta esperada,
qual que você se identifica mais, qual que você acha mais clara de ler, de entender, e aí você pode usar como referência. Sobre a redação da Unicamp, que eu sei que parece um bicho de 7 cabeças, porque não é o formatinho do Enem, não é o formatinho da USP, que você já sabe como vai vir a prova, pode ser qualquer coisa. Eles podem pedir pra você escrever um podcast, um manifesto e não sei o quê. Aí, como que eu estudei pra redação? Eu não estudei pra redação. É assim, gente, é impossível. Não tem como você pesquisar como que funciona um manifesto, um verbete de um dicionário, tipo, não dá pra saber, sabe? Do fundo do meu coração, isso não importa muito. Você consegue se virar na hora. O que importa mesmo é o como você vai coordenar o texto, então não ter erros ortográficos, ter um texto consistente, saber colocar uma lógica, saber fazer um desenvolvimento. É tipo assim, um repertório mínimo você já tem, porque você estuda, você lê, você responde questões, eu imagino que você escute podcast, você vê aulas. Então, assim, você tá acostumada com os veículos de comunicação. Então, você vai chegar lá, você vai conseguir improvisar. Porque não tem como ficar estudando pra cada coisa em específico. Você vai improvisar e você aprende isso como? Justamente nos simulados. Então, quando você fizer o simulado do dia que tem redação, você vai lá e faz a redação. E o bom é que a Unicamp dá 2 temas. Você pode escolher um dos 2 pra você poder fazer. Então, assim, você tem a oportunidade de fazer mais temas do que teve de prova, porque cada prova vai ter 2 temas. Então, num dia de revisão, por exemplo, se você não tiver o que revisar e achar que a sua redação tá fraca, você pode ir lá e fazer um tema. Ah, eu fiz um simulado essa semana, eu escolhi fazer o tema 1. Então, vou fazer aqui pra treinar uma redação do tema 2, por exemplo, entendeu? Eu vi o tema do ano passado e eu vi que você tinha que escrever um depoimento e o outro você tinha que escrever uma convocação lá pro pessoal do seu bairro pra participar de uma reunião porque você quer conscientizar sobre alguma coisa. Não tem muito formato, sabe? Pensa como você faria isso de verdade se você tivesse que fazer uma convocação pro seu bairro. Ai, mas pro meu bairro é muito difícil, eu não me imagino fazendo isso. Sei lá, se imagina fazendo isso em outra situação. O que você faria se você pudesse convocar as pessoas pra alguma coisa, pra uma reunião, sabe? E aí você escreve livre. Tenta se imaginar numa situação em que você faria aquilo e de verdade, não tenha medo, faz como você colocaria. Eu não lembro direito qual que era o tema do meu ano, mas eu lembro que era uma coisa bem livre, tipo um podcast. E eu fiquei morrendo de medo, porque eu achei que ia zerar a redação, porque você tá acostumado com aquele negócio do Enem, né? Todo rígido, não sei o quê. E aí eu falei, gente, um podcast, eu falo, oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu não sei o quê. Aí eu falei, vou escrever isso e vamos ver no que dá. Eu não sei o que escrever, vou escrever. Porque eu realmente imaginei que um podcast seria assim. E foi o que eu fiz. Eu fui lá e escrevi, olá pessoal, tudo bem? Não sei o quê. E eu lembro que foi tipo, eu tirei 10 na redação. Então assim, realmente tentem se imaginar e pensem, no caso da convocação, né? Como que vocês fariam isso? Como que vocês falariam para pessoas do seu bairro? Moradores do bairro tal, gostaria de convocar uma reunião para discutirmos um termo importantíssimo no nosso bairro. E aí você vai justificando aquilo com os textos motivadores. Só se atente para você cumprir certinho o que tá falando, o que a redação tá pedindo, né? Ela fala, nessa convocação você deve fazer A, B e C. Você vai lá e certifica de que você tá fazendo A, B e C. O fundo argumentativo, de você articular texto, de você saber desenvolver um argumento, é tudo a mesma coisa. O que vai mudar mais é o formato, a roupagem ali, de como você vai introduzir aquele tema. No Enem, você começa falando de um filme, de uma série, pra dar uma quebrada no gelo, fazendo uma referência, alguma coisa assim. Nessa redação da Unicamp, você vai começar a depender do tipo do seu texto, né? A depender do que você vai escrever, se é uma convocação, um podcast, um depoimento, enfim. Sobre os livros não tem muito o que falar porque varia muito, mas eu li todos os livros e aí o material de cursinho que eu fazia tinha uns livrinhos com resumo de cada livro. Aí eu li o resumo e era isso, tipo, anotava, grifava as partes principais. Isso eu não revisei muito, isso realmente eu contava mais com simulados pra poder ver o que perguntavam. E vídeos no YouTube resumindo o livro, falando os principais pontos, fatos históricos. E aí eu meio que deixava anotado num caderninho assim sobre cada livro, tudo que eu podia abstrair daquele livro. E na hora de responder a prova era muito também da interpretação, da argumentação que eu tava colocando ali em relação à impressão que eu tinha do livro. Não precisa entrar na noia de ter que ficar decorando todos os livros e sabendo tudo que tá ali, todas as referências, todos os autores, não. Ter uma noção da época, dos personagens e da história mesmo, né? Como eu falei, eu li todos porque eu acho que ficar só no resumo, se você quer muito aquela faculdade, você quer garantir que você vai conseguir passar,
Eu acho que o primeiro passo é pelo menos tentar ler todos os livros. Eu vou finalizar esse vídeo e pra responder vocês mais rápido e ajudar se alguém tiver precisando, tiver alguma coisa específica, eu vou fazer em formato de shorts, porque daí eu acho que eu consigo responder mais. Então mandem perguntas que, se for uma coisa muito rápida, eu respondo no comentário, mas se eu ver que tem muita pergunta repetida e é uma resposta mais longa de dar, eu vou fazendo vários shorts e aí eu vou postando eles e eu acho que isso vai ajudando bastante, tá? Eu acho que vai ficar mais rápido, mais fácil pra mim e mais fácil pra vocês também. Então é isso, gente. Isso aqui foi bem rapidinho porque realmente a minha segunda fase foi só um reflexo dos conteúdos que eu já tinha estudado no ano e o que eu fiz mesmo foi muito simulado. Até a próxima e, por favor, de novo, não esqueçam de mandar perguntas e curtir o vídeo se você gostou. Falou!